Na cova aberta de minha irmã Luzia, meu pai olhou fundo nos meus olhos e disse: "Agora só resta você." Ao meu lado, minha própria mãe soltou uma risada. Foi quando percebi que estava presa entre dois monstros. Olá, meus queridos. Como é bom poder estar aqui com vocês nessa tardezinha. Podem me chamar de Janine Santista. Tenho 76 anos de idade e moro aqui em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, a mesma cidadezinha onde nasci. É um lugar pequeno, mas cheio de gente de bom coração, sabe? Tem esses morros verdejantes ao redor e um cheirinho de bergamota no ar quando chega o inverno. Hoje em dia, o que mais gosto de fazer é preparar as comidas típicas da nossa região. Virei até uma espécie de guardiã das receitas gaúchas aqui do pedaço. Sabe aquele caldo de cana com gengibre que esquenta a alma nos dias frios? Ou o típico galeto ao primo canto que deixa qualquer mesa mais animada? Pois é, meus queridos, passo meus dias entre panelas e temperos, fazendo os pratos que minha avó me ensinou e outros que fui aprendendo vida afora. Essa minha paixão pela culinária começou tarde, viu? Só depois dos 50 anos. Antes disso, a cozinha era mais um lugar de obrigação que de prazer. Mas quando fiquei viúva, precisei encontrar algo que preenchesse meus dias, que me desse um propósito além da tristeza. Foi quando comecei a resgatar as receitas antigas, aquelas que meu tio-avô Geraldo me ensinava lá em Lajeado, quando eu era mais jovem. Ele tinha um jeito especial de fazer o entrevero, com linguiça campeira e aquele tempero secreto que só ele sabia. Estou aqui sentadinha, com meu chalé de crochê nas pernas e o chimarrão do lado. A vista daqui dá para o jardim que plantei com minhas próprias mãos. Tenho orgulho das minhas begônias e das ervas que uso na cozinha, o manjericão, a sálvia, a erva cidreira que meus netos tanto gostam no chá. O vento sopra macio nessa hora do dia, balançando as roupas no varal como se estivesse dizendo: "Boa tarde, Dona Janine." Ah, e antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. Logo cedinho tomando o mate, na hora do descanso depois do almoço, ou já de noitinha preparando a janta. Sempre leio todos os comentários e fico feliz demais em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho para ouvir as histórias dessa vovó gaúcha. Me conta, tchê! Vamos criar essa roda de chimarrão virtual. Se vocês gostarem desse papo nosso, apertem aquele botãozinho de inscrição e o sininho. Isso me ajuda muito, sabe? É como se vocês estivessem batendo na minha porta para um café, me dando um abraço quentinho, dizendo: "Quero ouvir mais, Dona Janine." Hoje vou contar para vocês uma história da minha vida que guardo aqui dentro há muitos anos. Uma história difícil, dessas que a gente pensa 1000 vezes antes de compartilhar. Mas acho que chegou a hora, sabe? Porque talvez ajude alguém que esteja passando por algo parecido. Tudo começou quando eu era apenas uma menina, ainda correndo pelos campos de Venâncio Aires, sem imaginar o que o destino tinha reservado para mim e minha irmã. Uma história que começa com um luto, com um adeus dolorido, mas que termina, graças a Deus, com uma nova chance. É sobre como perdi minha irmã para a maldade que se escondia dentro da nossa própria casa e como quase segui o mesmo caminho. Vou contar tudo com muito respeito e cuidado, porque sei que tem criança que pode estar ouvindo. Mas é importante falar sobre isso. Sobre como às vezes o perigo está onde menos esperamos. E como um único gesto de bondade pode mudar toda a história de uma vida. Nasci numa casinha simples nos arredores de Venâncio Aires, lá onde a cidade já começa a virar campo. Era uma casa de madeira com uma varanda que rangia quando ventava forte. Um telhado que deixava entrar goteiras nas noites de temporal, mas que, mesmo assim, parecia aconchegante para os olhos de uma criança. Éramos uma família de 4. Eu, minha irmã Luzia, minha mãe Clemência e meu pai Expedito. Ah, minha irmãzinha Luzia. Era 3 anos mais nova que eu, uma menina de aparência frágil como um passarinho caído do ninho. Tinha os cabelos tão claros que pareciam quase brancos quando o sol batia, e um sorriso doce que iluminava qualquer canto escuro da casa. Desde pequeninha,
Luzia tinha uma saúde fraquinha. Pegava resfriados à toa, tinha aquela tosse que vinha e não queria ir embora nos invernos rigorosos do sul. Lembro de vê-la enroladinha em cobertores, mesmo nos dias que não eram tão frios assim. Minha mãe, Clemência, era uma mulher calada, de poucas palavras e menos sorrisos ainda. Passava os dias cuidando da casa, lavando roupas na tina do quintal, cozinhando o que tínhamos, que não era muito. Quando penso nela agora, lembro sempre das mãos ásperas de tanto trabalho, da postura curvada, como se carregasse um peso invisível nas costas, e dos olhos. Olhos que pareciam sempre distantes, olhando para um lugar onde ninguém mais podia ver. E o meu pai, Expedito Santista, era capataz numa estância grande da região. Um homem alto, de ombros largos e mãos pesadas. Chegava em casa sempre com cheiro de gado e cachaça, trazendo consigo um silêncio que fazia a casa inteira prender a respiração. Quando ele entrava, era como se o ar ficasse mais fino, mais difícil de respirar. Ele não falava muito, não. Preferia os gestos às palavras, e seus gestos nem sempre eram gentis, especialmente com minha mãe e com a pequena Luzia. Nossa rotina começava cedinho, com o cantar do galo. Eu e Luzia dividíamos um colchão de palha num quartinho pequeno nos fundos da casa. Acordávamos com minha mãe chamando baixinho: "Meninas, é hora." Antes mesmo do sol raiar, já estávamos ajudando com as tarefas: buscar água no poço, alimentar as galinhas, varrer o terreiro. Depois eu ia para a escola municipal, uma caminhada de quase 1 hora por estradas de terra. Luzia raramente ia. "Não tem saúde para isso", dizia meu pai, embora eu soubesse que era mais porque ele achava que estudo de menina é desperdício de tempo. Na escola, eu era das que mais gostava de aprender. A professora Angelina dizia que eu tinha cabeça boa para letras. Eu sonhava em ser professora um dia, ter uma sala de aula toda minha, ensinar as crianças a ler e escrever. Mas guardava esse sonho bem quietinho no meu coração, porque em casa não havia espaço para sonhos assim. Quando voltava da escola, passava o resto do dia ajudando minha mãe e cuidando de Luzia. Brincávamos quando dava tempo, inventando histórias com bonecas de pano que minha avó tinha feito, ou correndo pelo quintal atrás das borboletas que visitavam nossas flores. Luzia tinha um jeito especial de ver beleza nas coisas mais simples. Uma pedra colorida, uma folha de formato diferente, o jeito como a luz entrava pelas frestas da janela no fim da tarde. "Olha, Janine, parece ouro derretido", ela dizia, e eu conseguia ver também através dos olhos dela. Os fins de semana eram os dias mais difíceis. Meu pai ficava em casa e a tensão crescia como nuvem de tempestade. Ele exigia silêncio absoluto para seu descanso, e qualquer barulhinho, o arrastar de um chinelo no chão de madeira, uma tosse de Luzia, o tinir de um prato, podia despertar sua fúria. "Essa casa não tem governo", ele gritava, e então vinha o castigo, geralmente para minha mãe, por não controlar as crianças direito. Havia dias bons também. Não quero que pensem que era só tristeza. Nas festas da colheita, quando a comunidade se reunia para agradecer a safra, havia música, comida e dança. Meu pai ficava mais brando nesses dias, talvez pelo respeito aos vizinhos, talvez pela cachaça que corria solta. Nesses momentos raros, chegava a pegar Luzia no colo, chamá-la de minha princesinha, e eu quase acreditava que ele podia ser um pai como os outros. Foi por volta dos meus 9 anos que comecei a notar o pior em meu pai. Não era só o temperamento difícil ou as mãos pesadas quando estava bravo. Era o olhar dele para Luzia, um olhar de desprezo misturado com raiva, como se a própria existência dela o ofendesse profundamente. "Menina raquítica, só me dá despesa", ele resmungava quando achava que ninguém estava ouvindo. Luzia tinha 6 anos na época, e a saúde dela parecia piorar a cada inverno que passava. Tossia até faltar o ar, tinha febre que vinha e ia. O Dr. Osvaldo, médico da cidade que atendia por favor quando a coisa ficava muito feia, disse uma vez que ela precisava de remédios caros, de uma alimentação melhor,
de calor e cuidados especiais. Não vou gastar o que não tenho com uma fraqueza que Deus mandou, foi a resposta do meu pai. Se tiver que ir, vai. Não vou quebrar as costas trabalhando para sustentar quem não vai servir para nada na vida. Foi aí que começaram os tratamentos especiais do meu pai para endurecer Luzia. Quando ela tossia muito à noite e não deixava ninguém dormir, ele a levava para o galpão das ferramentas, um lugar frio e úmido nos fundos do terreno. Vai aprender a controlar essa tosse, dizia. De manhã, encontrávamos Luzia encolhida num canto, tremendo de frio, os lábios roxos, mas sem fazer um único som. Quando ela não conseguia comer tudo que estava no prato, e era difícil mesmo, pois minha irmã tinha pouco apetite, ficava sem a próxima refeição. Quem não valoriza o que tem na mesa, não merece mais, era o que ele dizia. Minha mãe assistia a tudo com aquele olhar distante que mencionei. Às vezes, escondida, ela levava um pedaço de pão ou uma fruta para Luzia. Outras vezes, simplesmente virava o rosto e continuava seus afazeres, como se nada estivesse acontecendo. Eu, pequena e impotente, não entendia por que ela não fazia mais para proteger minha irmã. Só muitos anos depois, compreendi que ela mesma estava quebrada por dentro, incapaz de proteger até a si própria. E assim foram os anos da minha infância em Venâncio Aires, dividida entre a escola que me dava esperança e a casa que me ensinava o medo. Eu crescia forte, apesar de tudo. Já Luzia parecia murchar como uma florzinha sem água suficiente. A cada ano que passava, o brilho nos olhos dela diminuía um pouquinho. O sorriso aparecia com menos frequência, a voz ficava mais baixinha. Quando eu tinha 12 anos e Luzia 9, houve um inverno particularmente rigoroso. As geadas eram tão fortes que deixavam tudo branco até quase o meio-dia. O vento minuano cortava como faca e nossa casinha de madeira parecia de papel diante dele. Foi nesse inverno que senti, pela primeira vez, o verdadeiro medo de perder minha irmã. Naquele inverno dos meus 12 anos, as coisas em casa começaram a ficar ainda piores. A safra daquele ano tinha sido ruim por causa das geadas precoces, e meu pai perdera parte do emprego na estância. Ainda trabalhava lá alguns dias da semana, mas o dinheiro já não era o mesmo. E quando o dinheiro diminuiu, o humor dele desabou junto. Lembro do dia em que cheguei da escola e encontrei nossa casinha mais silenciosa do que o normal. Não havia o som de minha mãe mexendo nas panelas, nem o cantarolar baixinho de Luzia, que mesmo doente, gostava de murmurar aquelas cantigas antigas que nossa avó ensinava. Um silêncio pesado, daqueles que parecem prenunciar desgraça. Encontrei Luzia encolhida embaixo da nossa cama, tremendo, não sei se de frio ou de medo. Quando me viu, colocou o dedinho na frente dos lábios, pedindo silêncio. "O que foi, Luzia?" Sussurrei, me agachando para vê-la melhor. "Pai chegou mais cedo", ela respondeu, tão baixinho que mal pude ouvir. "Disse que vou ter que trabalhar para ajudar em casa." Meu coração apertou. Luzia mal conseguia ficar de pé por muito tempo sem que a tosse a derrubasse. Que tipo de trabalho meu pai imaginava que ela poderia fazer? A resposta veio na manhã seguinte, quando ele arrastou Luzia da cama antes mesmo do sol nascer. "A partir de hoje, você vai para a estância comigo. Tem serviço de sobra lá que até uma inútil como você consegue fazer." "Mas pai", tentei intervir, "a Luzia não tem força para isso. Ela mal consegue." Não terminei a frase. Um olhar dele foi suficiente para me calar. Aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Não se meta, ou será pior. E assim, a partir daquele dia, Luzia começou a sair com meu pai para a estância, onde trabalhava na cozinha das peãs, descascando batatas, lavando louça, carregando baldes de água. Voltava no fim do dia exausta, as mãos vermelhas de machucados, a respiração mais difícil do que nunca. "Como foi lá, Luzia?" eu perguntava, enquanto a ajudava a se deitar. "Tô ajudando a família, Janine", era o que ela respondia, com um sorriso fraco que não chegava aos olhos. "Pai disse que agora estou servindo para alguma coisa." À noite, eu ouvia sua tosse piorar, aquele som seco que parecia rasgar o peito dela.
Levantava para molhar um pano em água e colocar em sua testa quando a febre subia. Pedia para minha mãe chamar o médico, mas ela apenas balançava a cabeça. Seu pai disse que não temos dinheiro para médico. Além do mais, é só uma gripe forte, passa. Mas não era só uma gripe, e não passou. Nas semanas seguintes, vi minha irmãzinha definhar como uma plantinha sem sol nem água. A pele dela, que já era clara, ficou quase transparente. Dava para ver as veias azuladas nas têmporas. Os olhos, cada vez mais fundos, perderam aquele brilho que fazia tudo parecer mágico. A tosse piorou, e às vezes vinha com uma mancha vermelha no lenço que ela usava para cobrir a boca. Numa noite particularmente fria, quando meu pai não estava em casa, criei coragem e confrontei minha mãe. A Luzia tá morrendo, mãe. A senhora não vê? Precisamos fazer alguma coisa. Minha mãe parou o que estava fazendo, ficou imóvel por um tempo que pareceu infinito. Então, sem se virar para mim, disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, uma voz carregada de uma tristeza antiga. Algumas pessoas nascem só para sofrer nessa vida, Janine. Não podemos fazer nada contra a vontade de Deus ou do seu pai. Aquelas palavras caíram como pedras no meu coração de criança. Como podia uma mãe falar assim da própria filha? Como podia ela aceitar aquilo tudo sem fazer nada? Foi a primeira vez que senti raiva da minha mãe. Uma raiva misturada com uma decepção profunda que nunca mais me abandonou. Quando Luzia completou 13 anos, já quase não conseguia mais ir para a estância. Meu pai, em vez de permitir que ela descansasse, encontrou uma nova forma de torná-la útil. Começou a levá-la para casas de famílias ricas de Venâncio Aires, onde ela trabalhava como empregada, lavando, passando, cozinhando, serviços pesados demais para seu corpo frágil. O Dr. Osvaldo disse que ela tem os pulmões fracos, pai. Eu tentei explicar uma vez. Disse que ela precisa de repouso. O que ela precisa é deixar de ser um peso morto nessa família, ele respondeu, batendo com tanta força na mesa que os pratos saltaram. Se não pode ajudar, é melhor que nem esteja aqui. E nessas casas onde ia trabalhar, Luzia enfrentava novos tipos de crueldade. Não eram só os serviços pesados, era o jeito como a tratavam. A menina doente, eles chamavam, ou a coitadinha, mas não impediam que ela carregasse baldes pesados ou esfregasse o chão de joelhos. Algumas patroas até eram mais gentis, davam restos de comida para ela trazer para casa, ou um casaquinho velho que não servia mais para os filhos delas. Mas outras... Hoje a dona Zulmira me deixou sem almoço, Luzia me contou certa vez, os olhos cheios d'água. Disse que quebrei um prato muito caro e que o valor dele ia sair da minha comida. Eu fervia de raiva, mas o que podia fazer? Era só uma menina de 15 anos, sem poder algum naquele mundo que parecia girar apenas conforme a vontade dos adultos, especialmente dos homens. Foi por volta dessa época que conheci Tadeu, filho do armazém onde comprávamos fiado quando o dinheiro não dava. Um rapaz de olhos bondosos, alguns anos mais velho que eu, que sempre separava um pacotinho de bolacha doce ou uma fruta quando me via chegar. É para sua irmãzinha, ele dizia, colocando o embrulho na minha sacola sem que seu pai visse. Minha mãe também teve os pulmões fracos, sei como é. Tadeu foi o primeiro a me mostrar que nem todo mundo no mundo era cruel, que existiam mãos que se estendiam para ajudar, não para ferir. Quando eu contava para ele como as coisas estavam em casa, ele escutava com atenção, sem julgar, sem dar conselhos impossíveis de seguir. Apenas escutava, e às vezes isso era tudo o que eu precisava. Alguém que realmente ouvisse. No inverno em que Luzia fez 15 anos, ela já quase não saía da cama. A tosse tinha se transformado numa coisa horrível, que vinha em ataques tão fortes que a deixavam sem ar, o rosto vermelho, os olhos arregalados de pavor. O esforço para respirar era tanto que dava para ver as costelas dela se movendo sob a pele quase transparente. Pai, por favor, implorei uma noite, ajoelhada diante dele. A Luzia precisa ir para o hospital em Santa Cruz. Ela está morrendo. Pela primeira vez, vi algo no olhar dele que poderia ser confundido com preocupação. Não era amor,
Disso tenho certeza, mas talvez o medo da opinião dos outros, de ser julgado pelo que estava acontecendo bem debaixo do seu teto. Vamos esperar até o fim de semana, ele disse finalmente. Se não melhorar, levo ela. Mas o fim de semana era longe demais. 3 dias depois daquela conversa, acordei no meio da noite com um som que nunca vou esquecer. Um borbulhar molhado, como água fervendo numa panela, vindo da garganta da minha irmã. Corri para ela e vi o horror estampado em seu rosto, os lábios já arroxeados, as mãos agarradas aos lençóis com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Mãe! Pai! A Luzia tá morrendo! Gritei desesperada. Meu pai apareceu na porta do quarto, o cabelo desgrenhado, os olhos ainda embaçados de sono e cachaça. Olhou para Luzia, que se debatia na cama, lutando por cada gole de ar, e disse a frase que me perseguiria para o resto da vida. Deixa ela. Se for para ir, que vá logo e pare de incomodar. Naquela noite, segurei minha irmã nos braços enquanto a vida saía dela aos poucos. Cantei as cantigas da vovó, alisei seus cabelos, disse que a amava mais que tudo no mundo. Não sei se ela me ouviu, mas quero acreditar que sim. Que em seus últimos momentos sentiu que havia pelo menos uma pessoa nesse mundo para quem ela importava de verdade. Quando o sol nasceu, Luzia já não estava mais conosco. Seu corpo pequeno e frágil havia finalmente encontrado o descanso que a vida nunca permitiu. O dia que se seguiu à morte de Luzia foi um borrão de imagens e sons desconexos na minha memória. Lembro do cheiro forte de café na cozinha, misturado com o aroma doce e estranho que vinha do nosso quarto, onde o corpo de minha irmã aguardava. Lembro da voz de meu pai, áspera como sempre, dando ordens. Vá chamar o seu Gervásio da funerária, diga que é coisa simples, que não temos dinheiro para gastar. Eu me movia como um fantasma pela casa, como se meu corpo estivesse ali, mas eu mesma tivesse partido junto com minha irmã. Minha mãe limpava a casa furiosamente, como se quisesse apagar qualquer vestígio de Luzia. Em certo momento, a vi recolhendo as poucas roupas da minha irmã numa trouxa. "O que a senhora está fazendo?" perguntei. "Vou dar isso tudo, não tem mais serventia aqui", ela respondeu sem me olhar. "Mas mãe, é tudo que sobrou dela." "Melhor não guardar coisas de morto, Janine. Traz má sorte." Foi a primeira vez que senti que não só havia perdido minha irmã, mas também qualquer chance de preservar sua memória naquela casa. Era como se todos quisessem fingir que Luzia nunca tinha existido. O velório foi simples, no nosso próprio quarto. Luzia, vestida com o único vestido bom que tinha, um azul claro, desbotado de tantas lavagens, parecia estar apenas dormindo. Seu rosto, pela primeira vez em muito tempo, não mostrava sinais de sofrimento ou medo. Algumas vizinhas vieram, trouxeram café e bolinhos de fubá, rezaram o terço conosco. O padre da paróquia apareceu rapidamente, fez uma bênção breve. "Anjo do Senhor", ele chamou Luzia, e aquilo me deu algum conforto. Pelo menos alguém via minha irmã pelo que ela realmente era. Um anjo que passou por essa terra só de passagem, sem ter conhecido de verdade o que era o calor humano. Poucos se deram ao trabalho de ir até o cemitério no dia seguinte. Além da nossa família, apenas Tadeu, que ficou ao meu lado durante todo o tempo, segurando minha mão quando eu achava que ia desabar, e 2 ou 3 vizinhas mais próximas. Era um dia nublado, com uma garoa fina que deixava tudo com um brilho triste, como se o próprio céu estivesse chorando o que minha mãe não conseguia chorar. Foi ali, em frente àquela cova aberta, enquanto o caixão simples de Luzia descia à terra, que aconteceu. Estávamos de pé, em silêncio, meu pai, minha mãe e eu, quando senti um movimento ao meu lado. Meu pai se aproximou, ficando tão perto que pude sentir seu hálito azedo de cachaça matinal. Então, num sussurro que só eu podia ouvir, ele disse as palavras que congelariam meu sangue. "Agora só resta você." Não foi apenas o que ele disse, mas o jeito como disse. Havia algo em sua voz, uma promessa sinistra, uma ameaça mal disfarçada, que me fez entender, num instante, que o destino de Luzia poderia muito bem ser o meu.
que agora, sem minha irmã para absorver parte de sua raiva, toda ela se voltaria para mim. Em pânico, busquei o olhar de minha mãe. Sempre, desde pequena, mesmo sabendo que ela pouco fazia para nos proteger, eu ainda procurava nela algum sinal de que havia ali uma aliada, alguém que entenderia meu medo. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e então aconteceu algo que quebrou o último fio de esperança que eu ainda guardava. Ela riu. Uma risada curta, abafada, cínica, e completou: "Pelo menos essa é mais forte. Vai demorar mais para quebrar." Naquele momento, ali na frente da cova de minha irmã, entendi que estava sozinha. Completamente sozinha entre duas pessoas que viam meu sofrimento não como algo a evitar, mas como algo inevitável, ou pior, algo que lhes dava algum tipo perverso de satisfação. O caminho de volta para casa foi o mais longo da minha vida. Cada passo me levava de volta ao lugar que, eu sabia agora com certeza, não era mais um lar, mas uma prisão onde eu seria a próxima vítima. Tadeu tentou conversar comigo, perguntar se eu ficaria bem, se havia algo que ele pudesse fazer, mas eu mal conseguia responder. Como explicar o horror que eu acabara de compreender? Como dizer a alguém que seus próprios pais esperam ansiosamente pelo seu sofrimento? Os dias que se seguiram confirmaram meus temores. Com Luzia fora do caminho, meu pai concentrou em mim toda a crueldade que antes dividia entre nós duas. A diferença é que não era mais a minha suposta fraqueza física que o irritava. Era a minha força, minha resistência que parecia ser um desafio para ele. "Essas suas letras não vão te servir de nada", ele dizia, rasgando meus livros da escola. "O que você precisa é aprender a ser mulher de verdade." Ser mulher, na visão do meu pai, significava servir sem questionar, aceitar qualquer tratamento sem reclamar, dobrar-se à vontade dos homens, primeiro a dele, depois a de um futuro marido que, ele deixava claro, já estava planejando conseguir para mim. "O filho do Nestor, aquele que tem a venda na esquina da praça, tá procurando uma mulher. Já falei com ele que você tá disponível", anunciou um dia durante o jantar. "Ele não é nenhum moço bonito, mas tem posses. Vai te tirar das minhas costas." Nestor tinha um filho, sim, torto, já beirando os 40 anos, conhecido na cidade por seu temperamento violento e por maltratar os animais de rua. A ideia de ser entregue a ele me deu pesadelos por semanas. Foi nessa época que minha mãe começou a mudar também. Não para melhor, para pior. Se antes ela era distante, agora parecia ter desenvolvido uma hostilidade ativa contra mim. Criticava tudo o que eu fazia. Dizia que eu era metida à sabida, que achava que era melhor que todo mundo só porque sabia ler e escrever bem. "Sua irmã, pelo menos, sabia o seu lugar", ela disse uma vez, enquanto eu lavava a louça. "Você tem esse olhar que me irrita. Parece que está sempre me julgando." E ela estava certa. Eu a julgava sim. Julgava sua covardia, sua cumplicidade com a crueldade do meu pai, sua falha em ser a mãe que tanto eu quanto Luzia precisávamos. A diferença é que, diferentemente de Luzia, eu não escondia esse julgamento. Ele estava lá, nos meus olhos, na minha postura, na recusa em me dobrar completamente. Aos poucos, minha vida foi se tornando um inferno cotidiano. Acordava antes do amanhecer para fazer todas as tarefas de casa. Ia para a estância substituir o trabalho que antes era de Luzia, voltava para terminar os afazeres domésticos, cozinhar, limpar, lavar. Não havia mais tempo para a escola. Meu pai proibiu, dizendo que já tinha aprendido letras demais. À noite, trancada no quartinho que antes dividia com minha irmã, eu sentia o fantasma de Luzia ao meu lado. Não era medo, era conforto. Às vezes conversava com ela em sussurros, contando meu dia, minhas preocupações, meus planos impossíveis de fuga. "Vou sair daqui um dia, Luzia", prometia no escuro. "Vou encontrar um jeito." Mas que jeito? Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha ninguém que pudesse realmente me ajudar. Tadeu, por mais bondoso que fosse, era apenas um rapaz sob a autoridade do próprio pai. E nas pequenas cidades do interior, naquela época,
A palavra de um pai era lei. Ninguém se metia nos assuntos de família, mesmo que esses assuntos envolvessem abuso e crueldade. Com o passar dos meses, sentia meu espírito, antes tão forte, começando a ceder. Era como se uma luz dentro de mim estivesse diminuindo, ficando mais fraca a cada dia. Comecei a me perguntar se minha mãe tinha razão. Talvez fosse mais fácil aceitar, me curvar, deixar de lutar. Talvez o destino de mulheres como nós fosse realmente esse: servir, sofrer e, eventualmente, desaparecer sem deixar marcas. Numa noite particularmente terrível, quando meu pai chegou bêbado e furioso por ter perdido dinheiro no jogo, ele quebrou quase tudo na cozinha, bateu em minha mãe até ela desmaiar, e então veio atrás de mim. Consegui me trancar no quartinho, empurrando a cômoda contra a porta, enquanto ele socava a madeira do lado de fora. "Você não vai escapar para sempre", ele gritava. "Mais dia, menos dia, vou te ensinar a ter respeito." Encolhida no canto do quarto, rezando para que a porta aguentasse, tomei uma decisão. Se continuasse ali, acabaria como Luzia, ou pior, como minha mãe, uma sombra de pessoa vazia por dentro. Tinha que encontrar uma saída, qualquer que fosse. Na manhã seguinte, enquanto limpava os cacos de vidro e o sangue seco no chão da cozinha, uma batida na porta da frente me sobressaltou. Não esperávamos ninguém, e visitas não eram comuns em nossa casa. As pessoas da cidade, mesmo sem saber exatamente o que acontecia ali dentro, sentiam que havia algo errado e mantinham distância. Abri a porta, receosa, e me deparei com um senhor idoso que nunca tinha visto antes. Tinha cabelos brancos, um rosto enrugado pelo tempo e pelo sol, e olhos de um azul tão claro que pareciam quase transparentes. Olhos que, percebi com um sobressalto, lembravam muito os de Luzia. "Bom dia, menina", ele disse com uma voz grave, mas gentil. "Esta é a casa de Expedito Santista?" "Sim, é aqui", respondi ao senhor de cabelos brancos, ainda segurando a porta entreaberta, receosa. "Meu pai não está... saiu para trabalhar na estância." "E sua mãe?" ele perguntou, olhando por cima do meu ombro para dentro da casa. "Está deitada. Não passou bem durante a noite", respondi, sem entrar em detalhes sobre o que realmente havia acontecido. O homem assentiu, um olhar compreensivo cruzando seu rosto enrugado. "Entendo. Meu nome é Geraldo Peixoto. Sou irmão do seu avô materno, que Deus o tenha. Soube da morte da sua irmã. Tarde demais, infelizmente." Fiquei paralisada por um instante. Um tio-avô? Nunca tinha ouvido falar dele. Minha mãe raramente mencionava sua família, e quando o fazia, era sempre de maneira vaga, como se fossem pessoas de um passado distante demais para importar. "A senhora pode me dar licença, minha filha? Gostaria de apresentar meus respeitos", ele continuou, gentil, mas firme. Havia uma autoridade natural em sua voz que me fez abrir a porta sem questionar. O tio-avô Geraldo entrou na nossa casa simples, com uma dignidade que parecia fora de lugar naquele ambiente de miséria e desespero. Trazia uma pequena mala de couro gasto e um chapéu que segurava respeitosamente nas mãos. Sentou-se na cadeira que lhe ofereci, observando o ambiente com olhos atentos que pareciam absorver cada detalhe. Os pratos quebrados que eu ainda não tinha terminado de recolher. As manchas no chão que minha limpeza apressada não conseguira disfarçar por completo. O ar pesado de uma casa onde a felicidade não existia há muito tempo. "Venho de Lajeado", explicou. "Só soube do falecimento da menina. Como era mesmo o nome dela?" "Luzia", respondi, sentindo a dor familiar apertar meu peito. "Minha irmã, Luzia." "Luzia", ele repetiu com respeito. "Só soube do falecimento dela quando encontrei por acaso um conhecido de Venâncio Aires. Vim assim que pude, mas as estradas estão difíceis com essa chuva toda." Nesse momento, ouvi um barulho vindo do quarto dos meus pais. Minha mãe tinha acordado. Ela apareceu na porta da cozinha, o rosto inchado, um hematoma escuro se formando perto do olho esquerdo. "Tio Geraldo", ela disse, a voz embargada de surpresa.
O que o senhor está fazendo aqui? Clemência. Ele se levantou, mas não se aproximou dela. Havia uma tristeza profunda em seu olhar. Vim tarde demais para o enterro da sua menina. Sinto muito. Vi algo estranho acontecer no rosto de minha mãe. Por um breve instante, uma emoção genuína, talvez vergonha, talvez remorso, pareceu atravessar suas feições normalmente vazias. Mas durou apenas um segundo, logo substituída pela máscara familiar de indiferença. O senhor não precisava ter se incomodado, ela disse friamente. Foi só uma pneumonia, coisa que acontece. O tio-avô Geraldo não respondeu de imediato. Seus olhos, tão parecidos com os de Luzia, se fixaram no rosto machucado de minha mãe. Depois passaram para mim, notando as marcas de dedos nos meus braços que eu tentava esconder puxando as mangas do vestido. Vou ficar na cidade por alguns dias, ele anunciou finalmente. Se não for incômodo, gostaria de visitar vocês novamente. Faz muito tempo que não vejo minha sobrinha neta. Minha mãe pareceu desconfortável, mas não tinha como recusar sem parecer grosseira. Como quiser, tio. Mas nossa casa é simples, não temos muito a oferecer. Não preciso de luxo, Clemência, só de um pouco de companhia familiar. Quando ele se despediu, prometendo voltar no dia seguinte, senti uma estranha mistura de esperança e medo. Havia algo naquele homem, uma dignidade, uma força tranquila, que me fazia sentir que ele não era como as outras pessoas da cidade, que fingiam não ver o que acontecia na nossa casa. Mas também sabia que a presença dele poderia enfurecer meu pai, e isso nunca terminava bem para ninguém. Meus temores se confirmaram naquela mesma noite. Quando contamos a meu pai sobre a visita do tio-avô Geraldo, ele explodiu. Velho intrometido, vem pra quê? Pra meter o nariz onde não é chamado? Ninguém dessa família Peixoto presta. São todos iguais, cheios de ares de grandeza, mas sem um tostão furado no bolso. Minha mãe, como sempre, abaixou a cabeça e não disse nada. Eu, porém, não consegui me conter. Ele só veio prestar respeitos pela Luzia. É da família. Foi um erro. Meu pai virou-se para mim como um touro enfurecido. Família? A única família que você tem sou eu. E já estou de saco cheio dessa sua atitude. Acha que não percebi como você olhou para mim no enterro daquela inútil da sua irmã? Como se eu tivesse culpa de ela ser fraca demais para viver. A Luzia não era fraca, gritei, perdendo completamente a noção do perigo. Algo dentro de mim havia se rompido, talvez o último fio de medo que ainda me controlava. Ela morreu porque o senhor a maltratou a vida inteira, porque a mandou trabalhar doente, porque a deixava passar fome como castigo, porque a trancava no galpão no inverno. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer grito. Meu pai me olhava com um ódio tão puro que parecia quase transformá-lo em outra pessoa. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e trêmula de raiva contida. Amanhã mesmo vou falar com o filho do Nestor. Você vai se casar com ele na semana que vem, nem que seja amarrada. E se abrir essa boca mais uma vez, vai ser para comer seus próprios dentes. Naquela noite, tranquei-me no quarto como de costume, empurrando a cômoda contra a porta. Mas dessa vez sabia que não era suficiente. A ameaça do casamento forçado com o filho do Nestor não era blefe. Meu pai faria isso, e eu seria entregue a um homem tão cruel quanto ele, ou pior. Sentada na cama que um dia dividi com Luzia, chorei como não chorava desde o dia do funeral. Não eram lágrimas só de medo ou tristeza. Eram lágrimas de uma raiva que eu nunca tinha permitido a mim mesma sentir completamente. Raiva pelo que fizeram com minha irmã, pelo que estavam tentando fazer comigo, por todos os anos de silêncio e terror. Não vou deixar isso acontecer, Luzia. Sussurrei para o fantasma da minha irmã, que parecia mais presente que nunca. Não vou terminar como você ou como a mãe. Prefiro morrer tentando fugir. No dia seguinte, meu pai saiu cedo, determinado a falar com o Nestor e seu filho. Minha mãe, ainda marcada pelos golpes da noite anterior, evitava olhar para mim. Estava arrumando a casa freneticamente, como sempre fazia quando estava nervosa. Por que a senhora nunca fugiu?
Perguntei a ela de repente, enquanto varria o chão da sala. Ela parou o que estava fazendo, congelada por um momento, como se a pergunta fosse um tapa. Fugir para onde, Janine? Respondeu finalmente, a voz vazia de emoção. Para voltar para a casa do meu pai, que era igual ou pior. Para viver de caridade dos outros, uma mulher sozinha não tem para onde ir nesse mundo. E prefere viver assim, sendo espancada, vendo as filhas sofrerem? Você não entende, ela disse. E por um instante vi um lampejo da jovem que ela deve ter sido um dia, antes que a vida a quebrasse. Algumas pessoas nascem para sofrer. Eu sou uma delas. Sua irmã era outra. Você... Eu tinha esperança que você fosse diferente, mas está vendo? No fim, caímos todas no mesmo poço. Aquelas palavras, ao invés de me desanimar, acenderam uma determinação ainda maior dentro de mim. Eu não seria como minha mãe. Não aceitaria aquele destino como inevitável. Foi por volta do meio-dia que o tio-avô Geraldo apareceu novamente, como prometido. Dessa vez, sem meu pai em casa, convidei-o a entrar e sentar. Ofereci o pouco que tínhamos, um café ralo e uns bolinhos de fubá que tinha feito de manhã. O velho senhor se sentou, observando a interação entre minha mãe e eu. Não sei exatamente o que ele via, mas seus olhos claros pareciam enxergar além das aparências, além das palavras não ditas, direto para o coração podre daquela casa. Clemência, ele disse de repente, a voz suave mas firme. Você se lembra quando era menina? Antes de se casar com esse homem? Minha mãe, que estava de costas arrumando algo na prateleira, parou. Seus ombros ficaram tensos. Lembro, sim, respondeu sem se virar. Eu vi esse mesmo olhar no seu rosto quando você era criança. Continuou o tio-avô, agora olhando para mim. Esse mesmo medo, essa mesma resignação começando a tomar conta. Eu não fiz nada naquela época. Não percebi o que estava acontecendo até ser tarde demais, até você já estar presa neste casamento. Ele fez uma pausa, como se ponderando suas próximas palavras com cuidado. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes, concluiu. O resto daquele dia passou numa estranha calmaria, como o silêncio que antecede uma grande tempestade. Minha mãe evitava olhar diretamente para o tio-avô Geraldo, como se tivesse medo do que poderia ver refletido em seus olhos. Quanto a mim, sentia uma mistura confusa de esperança e desconfiança. Afinal, em meus 18 anos de vida, aprendi que a bondade raramente vinha sem um preço. O tio-avô ficou até quase o entardecer, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre a vida na casa, sobre como eu passava os dias, sobre meus planos para o futuro. Respondi com cautela, sem revelar o horror completo da nossa situação, mas algo me dizia que ele já sabia, ou pelo menos suspeitava, da verdade por trás das nossas palavras medidas. Quando finalmente se despediu, pegou minhas mãos entre as suas, ásperas pelo trabalho de uma vida, mas gentis na maneira como seguravam as minhas. Janine, você tem os olhos da minha mãe, disse ele, olhos de quem não nasceu para se curvar. Então, num movimento tão sutil que quase não percebi, ele deslizou um pequeno papel dobrado na palma da minha mão. Só depois que ele partiu, consegui ler o recado escrito naquela letra trêmula de pessoa idosa. Estarei na esquina da igreja à meia-noite. Traga apenas o essencial. G. Li e reli aquelas palavras, mal acreditando no que significavam. Era uma oferta de fuga, uma mão estendida no momento exato em que eu mais precisava. Mas a desconfiança, companheira constante de quem vive no medo, me fez hesitar. E se fosse uma armadilha? E se meu pai tivesse descoberto e planejado tudo isso para me testar? O retorno do meu pai, ao anoitecer, afastou qualquer dúvida que eu pudesse ter. Ele entrou em casa triunfante, cheirando a cachaça e satisfação. Está tudo acertado, anunciou, jogando o chapéu sobre a mesa. Domingo você vai se casar com o Benício, filho do Nestor. Ele concordou em pagar um bom dote, até que você serve para alguma coisa, afinal. Minha mãe, ajoelhada junto ao fogão a lenha, apenas assentiu, como se estivéssemos falando do tempo ou da colheita, não do meu futuro sendo vendido. Pai,
Tentei uma última vez, a voz mais calma que consegui. Não quero me casar com o Benício. Ele tem idade para ser meu pai, e todo mundo sabe que ele maltrata as pessoas. Meu pai me encarou, e havia uma crueldade satisfeita em seus olhos que me gelou por dentro. Você acha que tem escolha? Acha que alguém se importa com o que você quer? Você vai se casar com ele, e vai ser uma esposa obediente, ou vai se arrepender de ter nascido. Naquele momento, olhando para aquele homem que deveria me proteger, mas que sempre foi minha maior ameaça, soube que o bilhete do tio-avô Geraldo era minha única chance. Não importava o risco. Qualquer coisa seria melhor que o destino que me aguardava como esposa de Benício. Durante o jantar, mantive os olhos baixos e respondi apenas o necessário. Queria parecer derrotada, submissa, para não levantar suspeitas. Por dentro, porém, minha mente trabalhava freneticamente, planejando o que levar, que roupa vestir, como sair de casa sem fazer barulho. Quando todos se recolheram, fiquei acordada, deitada na escuridão, contando os minutos. O relógio da sala marcava 11 horas quando ouvi o ronco pesado de meu pai vindo do quarto ao lado. Esperei mais um pouco, só para ter certeza. Então levantei-me silenciosamente. Havia pouco para levar. Algumas mudas de roupa, uma foto antiga onde aparecíamos eu, Luzia e minha avó, a única lembrança boa que guardava, e o pequeno broche de madrepérola que tinha pertencido à minha irmã. Embrulhei tudo num lenço grande, o tipo de trouxa que não chamaria a atenção caso alguém me visse saindo. Estava prestes a abrir a porta dos fundos quando uma sombra se moveu na escuridão da cozinha. Sufoquei um grito, pronta para correr de volta ao meu quarto quando reconheci o contorno familiar. Mãe? Clemência estava parada ali, uma silhueta contra a fraca luz da lua que entrava pela janela. Em suas mãos, um pequeno embrulho. Você vai embora, ela disse, não como pergunta, mas como afirmação. Congelei, sem saber o que responder. Se ela contasse a meu pai, tudo estaria perdido. Sim, admiti finalmente. Não havia sentido em mentir. Vou com o tio-avô Geraldo. Esperava raiva, talvez uma ameaça de acordar meu pai. Em vez disso, ela estendeu o pequeno pacote em minhas mãos. É um pouco de dinheiro, explicou, a voz quase um sussurro. Não é muito, mas vai ajudar no começo. E isso era da sua avó. Dentro do embrulho, além de algumas notas amassadas, encontrei um fino cordão de ouro com um pequeno crucifixo. Mãe, comecei, confusa com aquele gesto inesperado. Por que a senhora está me ajudando? Pensei que eu queria que você sofresse como eu, ela completou. E pela primeira vez em anos, vi lágrimas nos olhos dela. Talvez uma parte de mim quisesse, sim. É mais fácil acreditar que todos devemos sofrer do que admitir que eu poderia ter escolhido diferente. Ela se aproximou, tocando meu rosto com dedos trêmulos, num raro gesto de ternura. Quando o tio Geraldo olhou para mim hoje, vi em seus olhos a menina que eu fui. A menina que tinha sonhos antes de se tornar isso. Não quero isso para você, Janine. Nunca quis. Venha comigo, supliquei, segurando suas mãos. Podemos ir as duas. O tio Geraldo ajudaria a senhora também. Ela sorriu tristemente, balançando a cabeça. É tarde demais para mim, filha. Já não saberia viver de outro jeito, mas não é tarde para você. Vá, e não olhe para trás. Viva a vida que eu não tive coragem de buscar. Nos abraçamos brevemente. Um abraço desajeitado entre duas pessoas que mal se reconheciam como mãe e filha depois de tantos anos de distância emocional. Então ela mesma abriu a porta dos fundos, verificando se o caminho estava livre. Rápido agora. Seu pai tem sono pesado, mas nunca se sabe. Com o coração batendo como um tambor, deslizei para fora da casa, a trouxa improvisada firme em minhas mãos. O ar da noite estava frio, carregado com o cheiro de terra molhada e mato. Segui pelos fundos dos quintais vizinhos, evitando as ruas principais, até chegar à pequena igreja de São Sebastião, no centro de Venâncio Aires. Como prometido, o tio-avô Geraldo estava lá, uma figura solitária encostada no muro. Ao me ver, seu rosto enrugado se abriu num sorriso de alívio. Você veio,
ele disse simplesmente. Vim, respondi, ainda incerta do que me aguardava, mas certa de que qualquer futuro seria melhor que o que deixava para trás. Ele me levou até uma carroça simples que esperava mais adiante, as rodas já prontas para a estrada, o cavalo pastando tranquilamente ao lado. Ajudou-me a subir e tomou as rédeas. Para onde vamos? Perguntei, enquanto a carroça começava a se mover, rangendo levemente na estrada de terra. Para Lajeado, para minha casa. Não é nenhum palácio, mas tem espaço de sobra para uma sobrinha neta. E de lá? Bem, de lá você pode decidir o que quer fazer da sua vida. Estudar, talvez? Você não me parece o tipo que nasceu para ficar parada. A carroça avançava lentamente na noite, afastando-se de Venâncio Aires, levando-me para longe de tudo que conhecia. Deveria estar com medo, mas em vez disso, sentia uma estranha paz. Pela primeira vez em muitos anos, talvez pela primeira vez na vida, estava tomando as rédeas do meu próprio destino. A viagem para Lajeado levou quase 2 dias. Paramos apenas para descansar o cavalo e para comer um pouco da comida simples que o tio-avô tinha preparado. Durante esse tempo, ele me contou sobre si mesmo, como tinha vivido sua vida inteira em Lajeado, como tinha sido professor antes de se aposentar, como nunca se casara, mas tinha uma casa cheia de livros e um pequeno pomar que era seu orgulho. Também me contou mais sobre minha mãe, sobre como ela era quando menina, alegre e sonhadora, até se casar com meu pai. Seu avô não era muito diferente do seu pai, explicou. Clemência saiu de um inferno para outro, achando que estava escapando. Quando finalmente chegamos a Lajeado, encontrei uma cidade maior e mais movimentada que Venâncio Aires. A casa do tio-avô Geraldo ficava nos arredores, uma construção simples mas bem cuidada, com um jardim florido na frente e um pomar de bergamotas nos fundos, exatamente como ele descrevera. Bem-vinda ao seu novo lar, Janine, ele disse, ajudando-me a descer da carroça. Pelo tempo que quiser ficar. Nas semanas que se seguiram, fui me adaptando à nova vida. O tio-avô Geraldo, além de me dar abrigo e comida, fez questão de me apresentar ao diretor da escola local. A menina é inteligente demais para ficar sem estudar, argumentou. Assim, aos 18 anos, retomei os estudos que meu pai tinha me forçado a abandonar. Não foi fácil. Era mais velha que os outros alunos, tinha que estudar dobrado para recuperar o tempo perdido, mas cada livro que abria, cada nova coisa que aprendia, era como um pequeno ato de vingança contra tudo que tinham tentado me negar. O tio-avô nunca perguntou muito sobre o que tinha acontecido na casa dos meus pais. O passado é como uma ferida, dizia ele. Às vezes, a melhor maneira de curar é deixar em paz, não ficar cutucando. Mas estava sempre disposto a ouvir quando eu mesma queria falar, sem julgamentos, sem tentar minimizar o que eu tinha vivido. Foi ele também quem me incentivou a trabalhar meio período na biblioteca municipal. Você gosta de livros, e eles precisam de ajuda para organizar o acervo. Parece uma boa combinação para mim. Ele estava certo. Na biblioteca, encontrei não apenas um trabalho, mas um lugar onde me sentia útil, respeitada. As pessoas ali, a bibliotecária Neide, os leitores frequentes, me viam como eu mesma, não como a filha do expedito, não como a irmã da menina que morreu, apenas como Janine, a moça dedicada que conhecia os livros como a palma da mão e sempre tinha uma sugestão de leitura na ponta da língua. Foi na biblioteca também que, eventualmente, reencontrei Tadeu. Ele tinha se mudado para Lajeado após a morte de seu pai, para trabalhar na filial do armazém que um tio possuía na cidade. Ao me ver atrás do balcão de empréstimos, seu rosto se iluminou com um sorriso tão genuíno que senti minhas bochechas corarem. Janine, pensei que nunca mais ia te ver. Um dia você simplesmente desapareceu de Venâncio Aires. Ninguém sabia dizer para onde. Depois disso, Tadeu passou a frequentar a biblioteca quase diariamente, mesmo sendo um leitor lento que demorava semanas para terminar um único livro. Não demorou para que todos na cidade começassem a comentar sobre o rapaz do armazém que estava claramente apaixonado pela sobrinha do professor Geraldo.
A vida, que antes parecia um fardo pesado demais para carregar, ganhou novas cores, novos significados. Com o apoio do tio-avô Geraldo, consegui terminar meus estudos e até mesmo fazer o curso normal para me tornar professora. O sonho que guardava desde menina. Nunca mais voltei a Venâncio Aires. Soube, por conhecidos que viajavam entre as cidades, que meu pai morrera poucos anos depois da minha fuga, vítima da cirrose que sua cachaça diária finalmente provocou. Minha mãe, aparentemente, havia se mudado para a casa de uma prima em Taquari, onde vivia modestamente, lavando roupa para fora. Pensei muitas vezes em procurá-la, mas algo sempre me detinha. Talvez fosse medo de despertar antigas feridas, ou talvez fosse a memória daquela última noite, quando ela mesma me dissera para ir e não olhar para trás. Prefiro acreditar que, à sua maneira, aquele foi o maior gesto de amor que ela conseguiu oferecer. O tio-avô Geraldo viveu até os 92 anos, lúcido e ativo até quase o fim. Seu último ato de generosidade foi deixar-me a pequena casa em Lajeado, o lugar que tinha se tornado verdadeiramente meu lar. Em seu funeral, enquanto jogava um punhado de terra sobre o caixão, agradeci silenciosamente ao homem que tinha arriscado tudo para salvar uma sobrinha neta que mal conhecia. Foi um milagre ele ter aparecido bem na hora que você mais precisava, comentou Tadeu, que naquela altura já era meu marido, segurando minha mão no cemitério. Mas eu sabia que não tinha sido milagre algum. Tinha sido a decência humana mais básica, aquela que reconhece o sofrimento do outro e decide não ficar parado. Foi a coragem de um homem em enxergar no presente o eco do passado e dizer: não desta vez. Desta vez vai ser diferente. Aqui estou eu, tantos anos depois, de volta a Venâncio Aires. Quem diria que um dia eu retornaria à cidade que foi cenário de tanta dor? Mas a vida tem seus caminhos tortuosos e às vezes nos leva de volta ao início, talvez para fechar círculos, talvez para nos mostrar o quanto caminhamos. Voltei para cá há quase 20 anos, depois que Tadeu faleceu. Tínhamos construído uma vida boa em Lajeado. Criamos nossos 3 filhos, Matilde, Eduardo e Geraldo. Sim, em homenagem ao meu Salvador, todos já adultos e encaminhados quando fiquei viúva. Tadeu partiu serenamente, em casa, segurando minha mão. Um ataque do coração que veio rápido, sem prolongar sofrimento. Ainda sinto sua falta todos os dias, especialmente quando o cheiro de café fresco enche a cozinha pela manhã. Ele adorava ser o primeiro a levantar só para preparar o café do jeito que eu gostava. Depois da morte dele, a casa em Lajeado parecia grande demais, vazia demais. Foi quando Matilde, minha filha mais velha, sugeriu que eu me mudasse para mais perto dela. Ela tinha se estabelecido aqui em Venâncio Aires, onde seu marido Augusto coordenava a cooperativa agrícola. Tinham uma casa espaçosa e 2 filhos pequenos que, segundo ela, precisavam mais da vovó por perto. A decisão não foi fácil. Voltar para cá significava enfrentar fantasmas que eu havia deixado para trás há muito tempo. Mas também significava ficar perto dos netos, ajudá-los a crescer, ser uma presença constante em suas vidas, algo que nunca tive na minha própria infância. Assim, vendi a casa que o tio-avô Geraldo me deixara e comprei esta onde vivo hoje. Uma casinha simples, mas aconchegante, com uma varanda de onde posso ver o pôr do sol e um quintal grande o suficiente para meu jardim de ervas e flores. Fica a apenas 3 quarteirões da casa de Matilde, perto o bastante para ver meus netos quase todos os dias, mas com espaço suficiente para manter minha independência. Nos primeiros meses depois da mudança, confesso que andava tensa pelas ruas da cidade, sempre esperando encontrar algum rosto do passado, alguém que pudesse me reconhecer e trazer à tona histórias que eu preferia deixar enterradas. Mas logo percebi que Venâncio Aires tinha mudado tanto quanto eu. Os poucos que ainda poderiam se lembrar da menina Janine, filha do capataz Expedito, agora eram idosos que mal recordavam o próprio almoço do dia anterior. Além disso, a cidade em si tinha crescido, se modernizado.
Onde antes havia apenas casas simples e estradas de terra, agora existiam prédios, asfalto, lojas novas. Os lugares que guardavam minhas piores lembranças já não existiam mais. A casa da minha infância fora demolida para dar lugar a um pequeno supermercado, e até o velho cemitério onde Luzia foi enterrada tinha sido transferido para uma área mais afastada, mais moderna. Foi depois de alguns anos aqui que descobri minha paixão pela culinária. Começou despretensiosamente, preparando pratos especiais para os aniversários dos netos, Lucas e Martina. As crianças adoravam, e logo os vizinhos começaram a perguntar se eu aceitava encomendas para festas e reuniões familiares. O que era um passatempo virou uma pequena fonte de renda e, mais importante, de alegria. Especializei-me nos pratos típicos da região, aqueles que aprendi observando minha avó e que depois aperfeiçoei com toques próprios. Meu caldo de cana com gengibre virou uma espécie de lenda local, especialmente nos invernos rigorosos, quando as pessoas fazem fila na minha porta nos fins de semana para levar uma garrafa para casa. Hoje meus dias são preenchidos por pequenas alegrias que, somadas, formam uma vida plena. Acordo cedinho, com o primeiro cantar do galo, mais por hábito que por necessidade. Preparo meu café, sento na varanda para ver o dia nascer enquanto faço meu crochê. Outra paixão que descobri tardiamente. Cuido do meu jardim nas primeiras horas da manhã, quando o sol ainda está suave. 3 vezes por semana, dou aulas voluntárias de alfabetização para adultos na associação de bairro. Nunca deixei de ser professora, mesmo depois de aposentada. Ver o brilho nos olhos de um homem ou uma mulher de 60 anos quando conseguem ler sua primeira frase completa é uma das maiores recompensas que a vida pode oferecer. Às quartas e sextas, recebo meus netos depois da escola. Lucas, agora com 15 anos, é quieto e estudioso como o avô Tadeu. Já a Martina, com 12, tem a minha teimosia e o meu gosto por livros. Sento com eles na mesa da cozinha, ajudo com as lições quando posso, e depois preparamos juntos alguma receita especial, geralmente doces, que são os preferidos deles. Aos domingos, a casa de Matilde se enche com a família toda. Meus outros filhos, Eduardo e Geraldo, vêm de Santa Cruz e Lajeado com suas famílias, e nos reunimos para um almoço que começa ao meio-dia e só termina quando o sol já está baixo. Nesses dias, sou eu quem comanda o fogão, preparando os pratos que todos esperam ansiosos. O galeto ao primo canto com polenta mole, o carreteiro no tacho de ferro e, claro, meus doces, o sagu de vinho para os adultos, a ambrosia para as crianças. Às vezes, nas noites mais silenciosas, quando o único som é o cricrilar dos grilos no quintal, permito-me pensar em Luzia. Imagino como teria sido sua vida se tivesse tido a chance de vivê-la. Teria se casado? Teria filhos? Seria uma tia coruja para os meus? Nunca saberei as respostas para essas perguntas, claro, mas gosto de pensar que, de alguma forma, ela está presente nas pequenas alegrias do meu dia a dia. No sorriso da Martina, que às vezes me lembra tanto o dela, na delicadeza de algumas flores do meu jardim, no jeito como a luz do entardecer entra pela janela da cozinha, transformando o comum em extraordinário, exatamente como ela via o mundo. O tempo não apagou a dor completamente. Acho que certas feridas nunca cicatrizam de todo, mas me ensinou a conviver com ela, a transformá-la em algo que, se não é bonito, pelo menos tem sentido. Meus queridos, que me acompanharam até aqui nessa jornada de lembranças, algumas tão dolorosas, outras tão cheias de esperança. Quero deixar com vocês algumas palavras que carrego no coração. Palavras que o tempo e a vida me ensinaram, muitas vezes do jeito mais duro. Se você está vivendo numa casa onde o medo é maior que o amor, onde as palavras machucam mais que o silêncio, saiba que isso não é normal, não é certo. E, principalmente, não é culpa sua. Durante muito tempo, acreditei que havia algo errado comigo, que se eu fosse diferente, mais quieta, mais obediente, mais invisível, talvez meu pai não fosse tão cruel, talvez minha mãe tivesse mais coragem de nos defender.
Mas a verdade que descobri é que o problema nunca esteve em mim ou na minha irmã. O problema estava nas mãos pesadas do meu pai, no olhar distante da minha mãe, no ciclo de violência que começou muito antes de nascermos e que, sem ajuda, continuaria muito depois de nós. Esse ciclo só se quebra quando alguém, pode ser você mesmo, ou pode ser um tio-avô que aparece de repente, ou um amigo, um professor, um vizinho, enxerga o que está acontecendo e diz: "Isso tem que parar." Foi assim comigo. Foi o olhar atento do tio Geraldo que me salvou. Ele viu os sinais que todos os outros fingiam não ver. Por isso, peço a vocês que estão me assistindo, estejam atentos. Olhem verdadeiramente para as pessoas ao seu redor, para as crianças que de repente ficam muito quietas, para os adolescentes que não trazem amigos para casa, para as mulheres com olhares baixos e desculpas sempre prontas para machucados inexplicáveis. Às vezes, basta um olhar de verdade, uma pergunta sincera, uma mão estendida para mudar ou salvar uma vida inteira. E se você é quem está sofrendo, lembre-se, você merece uma vida sem medo. Merece acordar sem aquele peso no peito, aquela ansiedade sobre o que pode acontecer hoje. Não importa o que te disseram, não importa quantas vezes te fizeram sentir pequeno, ou fraco, ou indigno. Isso é mentira. A maior mentira que existe. Sabe, quando eu tinha a idade da minha neta Martina, achava que meu destino estava selado, que acabaria como minha mãe, ou pior, como minha irmã Luzia. Mas aqui estou eu, 76 anos depois, sentada na varanda da minha própria casa, rodeada por uma família que construí com amor, não com medo. Se eu pudesse voltar no tempo e dizer algo para aquela menina assustada, diria: aguente firme, vai doer, vai parecer impossível às vezes, mas um dia você vai estar sentada ao sol, em paz, e tudo isso vai parecer um pesadelo distante. É isso que desejo para cada um de vocês, que talvez esteja passando por situações parecidas. Que encontrem seu caminho para a luz, que encontrem pessoas que estendam a mão quando mais precisarem, que nunca percam a esperança de que uma vida diferente é possível. E para todos vocês que me acompanharam até aqui, meu pedido especial. Se gostaram da minha história, se ela tocou seu coração de alguma forma, por favor, cliquem em inscrever-se e ativem aquele sininho. Isso me ajuda a continuar compartilhando estas histórias de vida, a alcançar mais pessoas que talvez precisem ouvir que não estão sozinhas em suas lutas. Deixem nos comentários a palavra esperança para eu saber quem realmente acompanhou até o fim. Cada inscrição, cada comentário é como um abraço quentinho que recebo de vocês. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Obrigada por ouvirem esta velha senhora. Que Deus abençoe o caminho de cada um.